Boa noite a todos. Hoje, dia 21 de janeiro de 2024, estamos iniciando o nosso 5º encontro da nossa leitura de verão com a obra de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Vidas Vazias. A nossa querida Vera, mediando nossos estudos. Para iniciar, eu vou ler um texto do livro Linha 200, de Emmanuel, de Chico e Emmanuel, capítulo 11, intitulado Da Sombra para a Luz. Estranhamos, muitas vezes, na Terra, a multiplicidade dos conflitos emocionais que nos assaltam de improviso, assinalando deploráveis influências ocultas. Em muitas circunstâncias, basta leve impulso na direção do bem para que se manifestem, desesperadas, como a impedir-nos o acesso à vida superior. Na iniciação da mediunidade surgem, quase sempre, na forma de obsessões marginais, ameaçando-nos as mais belas aspirações, tanto quanto na construção da fé viva adentro de nosso grupo familiar. Aparecem na feição de desentendimento e discórdia, a se expressarem rudes e virulentas naquelas que mais amamos. Entretanto, no exame do problema, recorramos a quadros simples da natureza. Toda vez que necessitamos rasgar estradas novas no seio da gleba anônima, duro trabalho de educação do solo se faz imprescindível. Sobre o chão agressivo e áspero, picareta e trator se mostram necessários, reclamando-se ainda o auxílio do pedregulho arestoso na pavimentação do caminho, antes que o homem se valha dele na movimentação do progresso. Utilizando-nos do símile para considerar que também na abertura de novas rotas do espírito, tarefas sacrificiais se exigem de nós, com vistas ao indispensável burilamento. E assim, como os engenheiros supervisionam a obra, confiando-a a braços rijos, habilitados à remoção do material primitivo e inferior. Também os instrutores celestes, sem perder-nos, entregam-nos a companheiros mais ou menos semelhantes a nós, que nos desbastam o campo íntimo, através de lutas e sofrimentos, até que lhes ofereçamos justo padrão de serviço ao apostolado de luz que se propõe a veicular. É por isso que em todos os percalços de nossa edificação para a vida eterna, realmente não podemos dispensar o concurso afetivo da paciência, porque somente por essa virtude singela e renovadora é que podemos vencer as inibições externas com necessário triunfo sobre nós mesmos. Emmanuel. Então, com essas palavras de Emmanuel, eu convido a todos a elevar nossos pensamentos ao Pai, ao amado Filho. Hoje reunidos em amor, para estudo e reflexão, por todos os irmãos que se encontram em dor, em sofrimento, em situação de saúde mental, em baixa, em busca de sentido e propósito para a vida, aos que anseiam uma mão
um olhar, uma escuta, um abraço, um estar junto. Que possamos, nessa jornada de conhecimento, trazer a consciência e a importância do amor, da compreensão, do perdão e da vida. Que as palavras desse estudo possam inspirar em nós o desejo de construir estradas novas no caminho do nosso ser, caminhos de compreensão, caminhos de amor, caminhos de cuidado, caminhos de escuta, caminhos de paz, de auxílio. Envolva-nos, Pai, com teu amor, com tua luz, e a todos os seus filhos, com muita alegria e com muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Vera, minha querida. Obrigada. Então, todos bem? Hoje ele lembrou da água, né? A gente está nesse estudo do livro, né? A Suelene, que não veio antes, não é isso? Primeira vez, né? Isso, primeira vez. Tá. A gente, pensando nessas questões que está em alta, das questões de saúde mental abalada, afetada, as pessoas que estão em sofrimento emocional e que muitas vezes batem na porta da nossa casa espírita ou estão no nosso ambiente de trabalho ou estão até dentro dos nossos lares, porque o número é enorme e nós precisamos entender um pouquinho mais, né, do que está acontecendo, do que é esse sofrimento, que ainda por cima ele passa por um processo de preconceito da sociedade, né, que até hoje acha que ninguém pode ter problema de saúde mental. E é aquilo que eu brinco às vezes, só se não for um terráqueo, né, porque todos nós temos uma saúde mental e muitas vezes sofre abalo nessa convivência, todas essas situações que a gente tem no dia a dia, né. Então nós recorremos a Joana para a gente estudar um pouquinho dessas questões da saúde mental, com o amparo da doutrina e do Evangelho de Jesus, né. Então, nós já estamos lá no 5º encontro, que começa com o capítulo 15 hoje, né, e esse capítulo 15 já nos traz uma questão, né, começa fazendo o link ali com a doutrina espírita, traz intervenções espirituais. A gente hoje vai falar de intervenções de mediunidade, de imortalidade e de Natal, né. Aí a gente: "Poxa, mas Natal já passou, né". Mas aí que tá, nós vamos justamente, né, trazer o Natal para o nosso dia, né. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, né: "Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos?" E aí os espíritos, né, aquelas respostinha dá-lhe nos dedos: "Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem." Então, assim, parando para pensar, né, mas aí tudo é mediunidade, né. Vamos pensar do outro lado, nós somos espíritos em um corpo, numa fase de encarnados, né, mas continuamos tendo relacionamento com aqueles que ainda não estão encarnados, que estão do outro lado, né. E é interessante muitas pessoas, outras religiões negarem a essa influência, mas
fazem prece, fazem oração, então há, né, também a tentativa de um relacionamento. O que a gente vai considerar aqui, pensar um pouquinho, né, talvez essa influência com grande frequência pode nos dar tranquilidade, né, porque os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, eles podem influenciar, né, eles estão ali pertinho, há um meio de comunicar-se. Mas também a gente tem que considerar que os que não nos querem lá muito bem, aqueles amiguinhos que no momento não estão muito felizes com a gente, também podem influenciar. E se nós pensarmos que a gente já teve outras vidas, outros relacionamentos. Não sei vocês, mas eu acho que nem todos os meus relacionamentos das outras vidas foram positivos. Eu plantei amor no coração dos outros. Possivelmente eu deixei alguns rancores, algumas raivas, algumas pendências, né. Não foram exatamente carinhos, né. Então, se a gente considerar também que a humanidade tem registrado na história diversas maldades e desatinos, e nós não somos um espírito recém-criado, né, nós com certeza temos amiguinhos que não têm boas lembranças nossas, né. Além de que nós podemos ter aquele sentimento de culpa, que a gente andou falando aí a beça, né, dos sentimentos de culpa, que a gente não sabe nem de onde saiu. E talvez alguns hábitos de pensamentos negativos, pessimista, rancorosos, de medo, de insegurança, ou os pensamentos fúteis, né, que a Joana fala bastante ali, esses pensamentos podem se identificar e se aproximar, gerando, assim, conexões, intercâmbios inconscientes entre ambas as regiões, vibratórias, né. Nós podemos nos conectar com os irmãos que querem o bem, mas podemos também nos conectar com aqueles que têm outra vibração. Uma vez eu estava num grupo de estudo na casa espírita, era uma turma nova, sabe aquela turma que recém chega no espiritismo, não sei o quê, e uma ficou doente, pegou uma virose e ficou afastada uns 10, 15 dias. Aí quando ela voltou: "Ah, tu sabe, eu e meu marido, a gente tem o hábito toda noite tomar um vinhozinho". Só que como eu estava tomando remédio, eu não podia tomar o vinhozinho, então só que eu estava louca para tomar o vinho, né. Você acredita que eu sonhei uma noite que eu fui num lugar e a gente tomou vinho? Ai, mas de manhã eu estava tão mal, parecia que eu tinha tomado um porre. Eu eu ri dela, sim, sei. O nosso pensamento nos leva aonde nós queremos, né. Provavelmente, eu brinquei com ela, provavelmente tu foi passear num bar, num restaurante e tomou o seu vinho que você estava. E aí a gente para pensar nessas possibilidades, aí brincando com um vinho. Mas e os outros hábitos que nós temos? E os nossos amigos desencarnados? Aqui vamos ver à frente uma fala da Joana que eu achei fantástica, porque assim, para pensar numa escola, começo de ano, turma nova, a turma aí que é da escola, né, Silvia? Tem aquela turminha que ainda não se conhece, tudo comportadinho, cada um na sua mesa. Chega no fim de semana, já fez as turminha, a turminha dos nerds, a turminha das patricinha, ou das Barbie, como seja hoje em dia, a turminha do futebol, a turminha do samba.
eles rápido se identificam. E assim também acontece entre encarnados e desencarnados, né. Por isso que a gente tem esse convívio mais próximo com vários desencarnados, né. Mas seguindo ali a ideia da Joana, diga, quem foi que levantou a mãozinha que eu não vi? Adivinha? Ah, eu não quis falar para não fala. Mas rapidinho, uma coisa para a gente pensar, né? Uhum. Essa questão que você colocou deixa muita gente preocupada, né? Da questão do livro do Espírito. Nossa, mas eu sou influenciado dessa maneira? Mas você já parou para pensar que no seu mundo encarnado você tem um grau de influência muito mais óbvio, muito mais prático, e você não está nem aí? Televisão, internet, influencers, né? Médiums. A gente tem que ter um pensamento crítico, tal qual a fé crítica, para que a gente consiga nos direcionar para evitar o que no Evangelho é chamado dos falsos profetas. Hoje, o falso profeta não é um cara de vestes brancas, barba comprida e um cajado. Ele está na sua casa, ele está no seu bolso, no seu celular, né? Então, assim, é válido a gente saber que existe mais um grau de influência e a gente precisa estar atento para isso. E existem boas indicações no próprio Evangelho de como se prevenir, né? Mas um bom resumo é: árvore boa dá bom fruto, árvore má não dá um bom fruto. Então, é um treino também, né? Porque é para isso que nós estamos aqui, para a gente aprender a usar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa a sua razão, significa pôr o seu pensamento crítico em funcionamento para que você consiga se desviar dos atalhos, que geralmente não são os melhores, ou dos encaminhamentos que são influências negativas, tanto do mundo espiritual quanto do mundo encarnado, e a partir daí a gente está mais depurado, mais safo, mais treinado no uso e na conduta do livre-arbítrio. Rapidinho hoje meu comentário. É isso que eu falei das crianças na escola. Rapidinho eles quer ver? Me inspirou. É isso. Olha, se sai uma propaganda na TV que o novo sabão Omo, você vai botar o sabão, a máquina para lavar e a roupa vai sair passada. O que vai acontecer quando eu chegar no supermercado? Eu vou comprar, cara. Mas na certa. Por quê? Eu não estou afim de passar roupa. Eu quero jogar ela lá na máquina, tirar ela pronta. E isso a gente faz em muitas coisas, em muitas. Isso é uma mera brincadeira simples, mas a gente faz, depende do nosso comportamento. Diga, Solange. Isso é muito importante avaliarmos, né, no que você colocou, que o Jaime colocou também. Dias atrás até estava vendo uma propaganda e porque hoje quer dizer, esse pessoal que faz propaganda tem uma estratégia, né, tem uma equipe de psicólogos para justamente ver como vai o andamento da campanha. E tem pessoas que analisam. Eu tenho amigas minhas que trabalham nessa parte de análise de como é que está o produto no mercado, né? E aí, dias atrás, eu estava vendo um vídeo, aí diz que eles deduziram que o Danoninho não estava saindo muito, né? Porque as crianças não estavam para tirar a tampinha, né? Demorava aquela coisa tudo, então estava deixando o produto para trás. Qual a estratégia dele? Fazer alguma coisa que pudesse ajudar ao avanço. Então, eles fizeram, porque a mentalidade hoje, todo mundo está na correria e não quer perder tempo, né? Então, na indução deles, eles fizeram. Então, por isso que tem aquele que aperta e que sai mais rápido, né? Para facilitar. Então, somos o tempo todos influenciados, mas isso é questão no mundo físico, é de escolha, e no mundo espiritual, mais ainda, né? Mas a gente não tem essa noção
ainda do mundo espiritual. Quando a gente traz essa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a gente tem que tomar um maior cuidado quando a gente explica isso dentro de uma casa espírita. Porque muita gente, principalmente os novatos, tem medo, porque, no caso assim, quando a gente fala que os espíritos, que é mais do que a gente imagina, aí fica com medo, que tem assim, tem espírito em todo canto, eu não posso mais me vestir, eu não posso tomar banho, eu não posso. É amedronta. E a gente não pode esquecer que essa pergunta está ligada a 467 e a 459. Porque na 467, quando fala assim, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Aí fala assim, pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que, pelos seus desejos, os chama ou pelos seus pensamentos os atrai. Então, a gente tem que colocar em mente isso. O que a gente está pensando, o que a gente quer, é uma escolha que eu vou fazer entre o bem e o mal. Porque no capítulo anterior, a Joana, ela até faz uma evidência em relação a esse comportamento que a gente já estuda, já tem a consciência de buscar entre o bem e o mal. E então, influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso traz. E na 469, que ela fala assim, Kardec pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Então, é importante isso a gente também trazer, porque isso vai nos ajudar, essa confiança em Deus, né? E praticar o bem sempre. O que a gente está fazendo é um estudo de prática do bem, né? Que auxilia um ao outro. Então, cada um traz a sua colaboração que nos ajuda a refletir, né? Então, assim, é importante a gente não deixar de lado essas duas associadas a 459, porque pode trazer uma certa meio, quer dizer, incerteza desse, como é a palavra mesmo? Influência. Dessa influência. É que não deu tempo de seguir, né? Não deu Desculpa aí, tempo. Vera. Não. Aí a gente volta para a Joana, olha que eu amei, eu não sei você, mas eu amei essa definição. Como a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, quando estes começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agredidos e vitimados. Então, nós, individualmente, estamos no domínio de quem vai nos influenciar. Se nós voltarmos lá no raciocínio da pergunta, os espíritos influenciam. Se Jesus me influenciar, tá de boa. Agora vai depender da minha vibração, qual é o espírito que vai me influenciar. Eu permito. É conforme a minha vibração. Voltando na escola, a gurizada que é nerd, que só quer pesquisa, que fala de astronomia, tem aquela turma que só quer falar de samba, eles não se misturam, porque não têm afinidades, né? Agora, os espíritos inferiores, desencarnados inferiores, eles, e isso é preciso ter atitude de transformação, né, de preferência. Os espíritos inferiores, eles têm um apego à energia. A brincadeira lá com a minha colega, aqueles que estão desencarnados, quantos não perceberam ainda que desencarnaram? Sente a vontade da bebida, a vontade do fumo, a vontade do sexo, não conseguem sair de um determinado momento psicológico, e eles buscam afinidades. Então,
quando eles são viciados, dependentes das energias animalizadas dos seres humanos, se eu vibro com energias animalizadas, vínculo, afinidade, né. Então, eu estou no poder de definir qual espírito é que me influencia. A capacidade deles, a pergunta lá do Kardec, a resposta dos espíritos, é uma possibilidade, o uma funcionalidade. Os espíritos influenciam os encarnados, assim como os encarnados se influenciam entre si e os encarnados influenciam os desencarnados. É uma festa. Não é porque está encarnado ou desencarnado. Somos todos espíritos se influenciando mutuamente. E aí a vibração vai por afinidade. Diga, Silvia. Falando nessa vibração, nessa sintonia, né, nesse padrão vibratório, quando se eleva o padrão, né, e quando esses espíritos, eles percebem essa tentativa de libertação que a Joana nos traz, né, eles começam a agir, né, eles começam a reagir, né, de uma maneira mais, uma influência mais hostil, né, e aí o que acontece? A pessoa, ela precisa se fortalecer ainda mais, porque ela está em processo de transformação, ela começa a se libertar daquelas amarras, e aí tem aqueles espíritos obsessores que percebem aquela tentativa de libertação. E aí eles vêm com sentimentos negativos, eles até induzem situações desfavoráveis, né? Tentam até impedir um processo de despertar, né? E até que a Joana coloca, né? São muitos mais agredidos e vitimados. Então, a importância de como a gente vai ver lá na frente, né? Você orar, de você se manter em equilíbrio, de você não se desestabilizar, para você não ser vitimado, né? Câmbio. Câmbio é boa. No nosso dia a dia, gente, se a gente evolui e começa a abandonar comportamentos mais animalizados, começa a mudar, os nossos companheiros encarnados, cara, só se vocês são tudo espírito de luz, mas tem sempre um tentando puxar o outro para baixo. Não precisa ser desencarnado, né. Essas influências ocorrem com muita frequência. E aí é o que a Silvia falou, é estar atento, né. Começa um projeto novo, quantas Isso. dificuldades não surgem para, Uhum. ou mesmo começa um estudo, quantas dificuldades não surgem para você impedir pequenas coisas, um telefone que toca naquele horário, algum empecilho de você não ir ao horário marcado. Exatamente. E aí, olha, a Joana nos traz o seguinte: as mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidades, que se permitem vigiar os outros e afligi-los, tornam-se campo favorável à exploração dos obsessores ou simplesmente ignorantes da sua realidade.
submetendo os frívolos e ociosos ao seu talante. É o que a Silvia falou. Nós precisamos nos fortalecer, né? E aí tem aquela história, né? Eu sou paciente. Aí tu sai. Aí entra um no ônibus, em 5 minutos, mas eu estava bem. 5 minutos acabaram com a minha paciência. Não é que acabaram com a tua paciência. Nós ainda estamos muito oscilantes nas boas qualidades, nas virtudes. Então, a gente ainda é muito delicado, né? Igual um bebê, uma criança que está acostumando o seu organismo à alimentação. Se a gente exagera em alguma coisa, vai dar errado. E nós temos que estar com a nossa mente preenchida de pensamentos positivos, pensamentos elevados, pensamentos mais firmes, né? Ser mais persistente na coisa, o que não é fácil, porque as dificuldades aparecem dobrado. Não precisa ser, eu agora vou ser santo. Não precisa. Qualquer coisinha, qualquer passo, tentando melhorar-se, já atrai muita gente, seja ela encarnada ou desencarnada. Então, novamente, o orai, vigiai, arai, vigiai. Lembra que o sacerdote lá do Tolstói, Leon Tolstói, né, que falou que arar é orar. E a gente precisa praticar, exercitar a nossa tarefa. Tudo bem, Adri? Oi, meus amores, desculpa o atraso. Toda a água do céu está caindo aqui na nossa cidade hoje, tá? Uma tromba d'água de inundar assim tudo. Vocês não têm noção. A gente tem noção, tem noção. Nossa Senhora, a cidade está inundada. É horrível, né? Mas dá medo, mas... tem que vir bem devagarinho, mas obrigada, meus amores. Dando sequência, então, Joana traz que as raízes, portanto, de muitos males que aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre encontram-se fincados nas ondas do mundo espiritual e geram tremendos embates que podem ser evitados com o hábito saudável da oração, da prática de ações enobrecedoras, de esforços pessoais em favor da própria transformação moral para melhor. Gente, nós somos espíritos. Só estamos numa cidade diferente de tantos outros. E o convívio que ocorre, que ocorreu, que ocorre, que ocorrerá, eles são... O ser humano é feito para conviver. Nada é feito, o ser humano consegue fazer sozinho. Absolutamente nada. Tudo é feito junto, e aí temos aqueles que estão encarnados, aqueles que não estão desencarnados. E muitas questões estão atreladas a questões do mundo espiritual. Há muitos anos atrás, alguns estudiosos ainda do início do estudo das questões de saúde mental, quando nem era saúde mental que se chamava, né? Já se identificava que muitos casos de muitos pacientes que estavam internados nos hospitais psiquiátricos, muitos tinham questões de obsessão. Hoje também a gente pensa, além da obsessão, as questões do próprio ser constituído, né? Porque esse corpinho que a gente constitui, o meio que a gente vive, é o que nós precisamos no momento, né?
E os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas posturas formam o nosso corpo, o nosso cérebro e interfere muitas vezes. Há muitos estudiosos que a ciência ainda tem alguns que ainda dizem que autismo é uma doença, quando não é uma doença. Já se sabe hoje que o autismo é um jeito de ser diferente, um jeito de perceber o mundo diferente, mas é aquele espírito que tem essa, questão. Então nós precisamos estar atento para essas raízes do que anda acontecendo na nossa sociedade. Vamos lá para as famílias, né. Muitos, olha, pelo menos o João não está aqui para contar da experiência dele, mas 99,9% dos casos das pessoas com sofrimento emocional, na conversa, no diálogo, ela roda, 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 bate num ponto único, igual a todos: família. E quantos casos a gente vê de famílias em guerras? Quantos filhos matam seus pais, quantos pais matam seus filhos, jogam pela janela, aborta. As rodas das casas da antigamente, lá muito antigamente, aquelas igrejas, as irmãs que acolhiam, as mulheres tinham filho, não queria, botava naquela roda e virava para dentro, né, dos muros do... Os com alguma deficiência ou com limitações Não, esses eram depois colocados nessas rodas. isso depois de uma fase que eles resolviam matar, né. Se hoje a gente discute o aborto até 3 meses, né, a ciência fala até 3 meses, não é gente, não sei o quê. Séculos atrás se discutia até os 7 anos. E na Europa, muitos foram abortados com 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eles matavam as suas crianças. Só isso. Então imagina um espírito agredido dessa forma, né. Hoje em dia a gente tem muita agressão, violência física, violência doméstica, as violências contra as mães ou até mães muito alcoólatras, os abusos sexuais. Isso imprime naquele ser memórias emocionais muito complexas de lidar, muito, que demandam, diria que séculos. Se tudo for bem, em cima de um trabalho, tentando administrar, reverter aquele quadro, leva muito tempo. São marcas que imprimem muito no espírito. Então, tudo tem raiz profunda nas ondas do mundo espiritual. Aí vem as obsessões, os relacionamentos difíceis e muita coisa que vem à frente, né. Até aí tudo bem? Na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como instrumento valioso da recuperação moral e de ascensão iluminada. Aí chegamos porque nós estávamos falando de influência comum, básica, né, entre espíritos, seja ela positiva ou negativa. Joana já traz no outro capítulo a questão da mediunidade. E aí antigamente tinha aquela turma que, ui, o fulano é médium, é um ser superior. Vai viver a vidinha dele, vai viver a vidinha de um Chico Xavier, né? Vai viver
essa experiência. Talvez muitos de nós não tenhamos a mediunidade ostensiva, porque, não, espera aí, deixa mais para frente, que eu ainda não estou pronto para isso. Vou deixar essa dívida mais para frente. Mas ela coloca como um instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminada, quando bem vivida. Quem já não leu aqueles romances antigos, né? Que tinha... Não eram bruxos, eles chamavam feiticeiros, tinha outro nome, era um médium, né? Que vendia, que cobrava consulta, aí as pessoas iam lá tudo escondido, porque queria saber se livrar de alguém, ou queria saber de seu futuro marido, coisas assim, um pouco egoístas, né? Individualistas, usando a mediunidade para o mal, né? Eu lembro de um livro, não me lembro qual foi. O cara era um médium potencial e ele conseguia dizer as coisas franca para aquela pessoa que ia lá comprar dele a informação. E ele dizia: eu dou a informação, agora a responsabilidade é dele. Ele tinha toda a consciência, todo o conhecimento e tomava a ação que lhe cabia, que ele achava que deveria caber. E aí, por isso, a recuperação moral. A mediunidade pode nos ser trabalhosa, árdua, que exige demais da gente. Demais não, né? Exige o que tem que exigir. Porque eu não posso ser médium só na hora do trabalho mediúnico na casa espírita. Eu sou médium o tempo todo. Todos nós somos médios, em algum grau diferente, né? Se nós somos sabedores dessa habilidade que nós temos, né? Ela pode ser uma bênção, pode ser um tormento. Se eu entendo, respeito, que a mediunidade é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem, quantos espíritos precisam desse momento, desse intercâmbio, como aqui com os encarnados? E nós podemos ser ferramenta disso. Agora, na mesa lá mediúnica, eu dizer para o espírito, perdoa, aí quando eu chego dentro de casa, eu chuto o pau da barraca e não perdoo ninguém, aí a coisa vai ficar complicada, né? Exercer a mediunidade não é tarefa fácil. Exige muito da gente. Diga, Jaime. Já sei que tu foi com a mão... Não? Foi com a mão ali, opa! Estou quietinho. Está quietinho, né? Está reflexivo hoje. Mas, Vera, Diga. eu vou além. Não é apenas exercer a mediunidade que é uma tarefa fácil. Você seguir Jesus, você seguir o Evangelho, não é uma tarefa fácil. Então, e é como o Divaldo vai falar lá na frente, né, que e serve sem cessar, porque és médium em todo instante. Então, nós somos médium em todo instante. Como também você falou, não somente lá naquelas sessões. Então, é como seguir Jesus a todo instante. É fazer a caridade, é o amor em cada ação, é o amor em movimento, é o orar e vigiar, é o não... É muito difícil. É manter
o padrão vibratório alto. É conseguir manter. Diga, Mari. Boa noite. Hoje eu queria ficar só escutando, mas aí essa questão da mediunidade, para quem é médio ostensivo, ela eu entendi quando a Vera colocou, porque eu me coloco na condição. O médio ostensivo, ele não é que ele não, o outro não seja vigilante, mas é como se a vigilância para médio ostensivo, ela fosse muito mais importante e séria. Por quê? Basta um deslize, uma coisa mínima para que a gente acabe vacilando. Eu falo por experiência própria. Por exemplo, eu participo da reunião mediúnica de segunda-feira. Às vezes, o espírito se conecta comigo desde sexta, e dependendo de quem é o espírito, eu tenho uma sensibilidade tão forte que eu geralmente dou passividade para jovens e suicidas. Eu sinto a dor, principalmente quando é no pulso, é na garganta. Eu sinto literalmente todas as sensações do espírito, no meu corpo físico. E eu tenho percebido que à medida que eu estou estudando mais atentamente, à medida que eu estou tentando colocar em prática o vigiar e orai, eu estou lendo toda uma série do Ptolomeu Miranda, que ele é especificamente para os médios ostensivos, e essa leitura está me fazendo compreender melhor até mesmo a minha condição enquanto médium. Porque lá ele esclarece para a gente que o médium, necessariamente, ele precisa saber orar. Ele precisa utilizar da meditação constante para não perder o foco. Porque em determinadas situações, a gente acaba perdendo o foco. Às vezes eu digo que eu estou na reunião mediúnica, eu digo assim, meu Deus, eu dormi. Mas não é dormir. A gente vai buscar um determinado espírito em determinados locais, que eles vão além das zonas sombralinas, principalmente quando é mais baixo no umbral. E aí é delicado para a gente. Então, oração, meditação, o trabalho, ele é super importante, mas com a leitura, o estudo para o médium ostensivo, ele é extremamente importante, porque abre a nossa mente para que a gente consiga se comunicar com mais clareza com os espíritos que se manifestam. E até mesmo dar a mensagem, repassar a mensagem que eles desejam. E aí, a leitura é edificante. Então, e quando você faz isso com Jesus, vem a humildade, vem a serenidade, vem a compaixão, e principalmente o silenciar. Por quê? Muitas das vezes a gente está perto das pessoas, está vendo, está ouvindo, está sentindo o que o Espírito está ali instigando a pessoa, e a gente não pode falar. A gente precisa se calar, porque nem sempre a pessoa que está ali, ela vai compreender o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo. Então, às vezes na verdade, muitas vezes eu já neguei minha mediunidade, porque é complicado. Complicado, porque às vezes eu estou em sala de aula, e se eu não tiver controle, eu acabo conectando. Às vezes eu estou no trânsito, enfim, em várias situações. Mas eu vejo quando a Joana ela fala que o comportamento espiritual
ele se apresenta como instrumento valioso para a recuperação moral e ascensão iluminada, ela tem toda a razão. Porque quando eu comecei a participar ativamente da reunião mediúnica, eu comecei a compreender melhor o próprio espiritismo, a própria condição em que eu vim, que é uma condição de mulher, de docente, alguém que mora num local quase invisível aos olhos de todo o Brasil, um local que é muito, muito, vocês não têm ideia de quente. Parece que a gente se torra aqui em Macapá, quando está muito quente mesmo. E, afora isso, conviver num ambiente onde as vaidades, elas se sobrepõem a todo custo. E eu acredito que nós não somos superiores, muito pelo contrário. Nós viemos para nos melhorar enquanto médium, porque se a gente deixar a arrogância, a vaidade, tudo aquilo o orgulho, ele é extremamente exacerbado se a gente assim deixar que a gente se coloque nessa condição, quando na verdade não é para isso, muito pelo contrário, é para a gente perceber o quão Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de vir nessa condição para se melhorar. Porque quando o Espírito chega com a gente e mascara quem somos, a gente percebe que precisamos de melhorar, e muito. Gente, perdão, porque me alonguei bastante. Câmbio. Então, queria colocar só um pontinho, né? Ela coloca que na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como instrumento valioso, né? Muitas vezes, a mediunidade pode surgir trazendo a pessoa, né, aproximando, no nosso caso, para uma casa espírita, para que possa iniciar, continuar ou voltar esse contato com as coisas do Evangelho, com os estudos sobre Jesus, com como trabalhar essa mediunidade, mas ela acaba vindo, trazendo a criatura por um caminho que talvez estivesse indo e não era bom, e de repente surge a mediunidade para levá-la para um outro caminho que ela nem estava pensando. E às vezes, porque não estava pensando, a forma, o instrumento que os benfeitores utilizam é exatamente um despertar ou um aumentar, né, essa mediunidade para levá-la, no caso, para uma casa espírita, para que ali ela possa participar de estudos e começar a ter uma visão diferente da vida e de si mesma e das próprias condutas. Então, ela coloca assim, na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminada, né? Bem como também lá no momento da mediunidade, numa reunião que estamos trabalhando, né? Quantas vezes não percebemos a dificuldade dos nossos irmãos e aquilo que é dito para ele em orientação, muitas vezes serve e muito para o médium que está ali, né? Aquele sofrimento daquele nosso irmão que está se apresentando ali, muitas vezes faz despertar em todos ali na reunião, poxa vida, mas eu falei isso ontem, eu ajo assim de vez em quando, né? Eu trago também uma mágoa, eu trago também uma raiva, olha o que está acontecendo. Então, por vezes, ela é instrumento para nos fazer despertar, porque às vezes a gente está enceguecido, mas eu estou magoado por isso, da reunião é diferente. Não, eu estou com raiva, mas eu tenho razão, o da reunião é diferente. Não, né? Tudo é raiva, tudo é mágoa, tudo é o mesmo sentimento, só que em contextos diferentes, né? Então, assim, a visão que nós estamos vendo, dentre tantas, né, que vocês estão colocando, é exatamente essa. A mediunidade, quando surge em alguém encaminhando, a pessoa fala assim, nossa, eu estou começando a ouvir umas coisas, eu estou tendo uns sonhos e de repente isso acontece, né? Não, você é médium, vai para casa espírita, né? Essa coisa não é à toa.
ela não surge à toa. Os benfeitores não permitem despertar para nada. Tem um objetivo. E muitas vezes é para tirar a criatura de um caminho que por vezes pode não estar sendo bom, né? Então a gente queria só colocar esse despertar, esse instrumento com esse ângulo de visão, tá, Vera, meu amor? Exatamente, Audrey. A mediunidade é natural. Ela precisa ser educada, ela precisa ser canalizada, ela precisa ser utilizada para o bem, e não o nosso. Agora, para a nossa educação, principalmente, para que a gente vá estudar, para que a gente vá refletir, para que a gente vá reconsiderar, né? Eu não posso estar num trabalho mediúnico achando que eu sou superior. E aí sim, as mensagens vão vir, pode apostar redondinha para a gente, porque tudo é para estudo, é para nosso aprimoramento, ascensão iluminada, não estrambelhada, não desperdiçada, né? E aí acontece de muitos, em vez de parar na casa espírita, parar num hospital psiquiátrico. Estrambelha tudo, não sabe lidar, se atropela, interpreta mal, e aí começam os sofrimentos maiores ainda, né? A gente perde a oportunidade e, assim, a mediunidade exige, demanda que o médium, que a pessoa estude, se dedique, ceda, se autoconheça, busque identificar em si o que precisa melhorar, vai exigir dele abrir mão de muita coisa para poder se tornar. Bem utilizada, torna-se uma simbólica escada de Jacó que alcança ao infinito. Diga, Adri. Só colocando, né, nessas situações, naquele momento, vamos falar do trabalho na mediúnica, né? A criatura está ali completamente voltada com um desejo nobre de muito amor, de querer auxiliar aquele que está ali em sofrimento, né? Aquela conversa, aquela fala de muito acolhimento, de muita fraternidade, de realmente hospedar a criatura no coração. Esse é o objetivo, né, da mediunidade. Não é assim, o objetivo de ser intermediário, não. É o objetivo de cuidar do outro, é o objetivo de zelar pelo outro, com o objetivo de tirar aquela dor do outro para que ele possa caminhar melhor. Consequentemente, né, com o tempo, as consequências, né? Com o tempo, as consequências desse bom desejo, desse depositar de amor, né, dessa entrega de amor ao outro, vai surgir coisas boas para quem está fazendo essa doação. Mas o objetivo da mediunidade é consolar corações, é transformar a dor do outro em esperança, em auto-perdão, em compreensão, e dentro do contexto e do assunto que for, né? Mas levar o bem-estar ao outro, acolher o outro, hospedar o outro na alma, né? Esse instrumento da mediunidade, exatamente para isso, não só para o médium, mas para aquele que está ali dialogando, ou qualquer outra situação que envolva esse tema mediunidade, né? O objetivo é cuidar do outro, para que ele esteja numa condição melhor, para que ele alcance uma condição melhor. O que poderia ser feito, inclusive, entre encarnados, né? Deveria ser, inclusive. Diga, Jaime. Provocou, eu vou falar. É isso que eu ia falar, Vera, porque assim, nesse contexto,
né, que a Adriana poeticamente colocou, é o segundo mandamento. A gente tem que amar o próximo como a si mesmo. E não é só o médium que tem essa obrigação. Todos nós temos, né? O médium, ele está num track, num caminho, desculpa, às vezes o português foge aqui. Ele está num caminho específico, né? É meio como uma missão. A gente ouve e aprende da doutrina que e a Vera colocou isso no começo, né? Que antigamente se falava assim, eu pensava assim, nossa, o médium é o cara, né? E depois, como eu comecei a estudar, eu comecei a mudar essa visão. Não que não seja também o cara, mas a mediunidade não é um prêmio. A mediunidade é um meio de você se reconectar com o caminho, por exemplo, proposto pelo Evangelho de amar o próximo, né? Então, antes eu falava assim, eu quero ser médium, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje eu já falo, ó, galera, desculpa, eu não sabia o que eu estava falando, sabe? Tá bom, o jeito que eu estou aqui, porque, como a Vera também colocou, a gente tem exatamente o que a gente precisa para trabalhar o que a gente tem que trabalhar. E nesse sentido, sendo a mediunidade um dos caminhos, um caminho bem difícil, diga-se de passagem, né? Ninguém está diminuindo o esforço nem o valor dos médiums, porque eles são confrontados com algo que nós, que não temos a mediunidade ostensiva, somos. Por exemplo, eu consigo camuflar meus sentimentos para vocês. Eu posso estar super feliz e me mostrar triste, ou vice-versa. O médium, na relação com o espírito, não tem disso. Ele está exposto, ele está nu. Né? Quantas histórias a gente não ouve do médium aconselhando o espírito, e o espírito volta ao médium e fala assim, mas quem é você para me aconselhar? Porque você fez isso, isso, isso. Então, veja, são tapas na cara a cada sessão, possivelmente, né? Então, esse é o sentido de, mais do que nós, que estamos numa zona de conforto, por trás de algumas máscaras, né? O médium não tem isso. Né? Então, eu me consolidarizo com essa situação, mas também me apoio no entendimento que Deus dá a cada um de nós o que nós conseguimos trabalhar. Né? Então, se o médium se colocou nessa situação, veja, passou por um plano encarnatório, alguém analisou, ele aceitou, possivelmente tenha pedido, possivelmente não sei, mas se veio com esse atributo, né, se veio com esse skill, com essa qualidade, é porque tem condição. Então, oro para que consiga. É isso aí. Olha um Chico, né? Vai querer ser médium, achar que médium é ser bambambam? Vai ter uma vidinha de Chico. Não foi fácil. Eu já vi também médium em reunião dando lição de moral para o espírito, né? E o espírito veio. Pum! Mas deu com toda a vontade. Né? Tem uns que vão para mesa miúdica porque acham que vai só receber mensagem de Bezerra de Menezes para cima, dessa staff, né? Quando a nossa proximidade é um pouquinho mais aqui embaixo, né? Mas, se bem utilizada, torna-se uma simbólica escada de Jacó. Essa história que a Joana traz ali, né, que está registrada lá em Gênesis, do sonho de Jacó, que viu uma escada que ia da terra até os céus, e por ela desciam e subiam anjos, né? E a terra onde Jacó estava era um lugar terrível. E aí Jacó, quando despertou do sonho, reconheceu que ali também seria a casa de Deus. A história continua, está lá narrada, tem que, ainda por cima, é no Antigo Testamento, né? Mas voltando à mediunidade, ela pode ser uma ponte que liga terras distantes, lugares de sofrimento, onde podemos auxiliar irmãos em sofrimento. E assim, nós não estamos no céu, no paraíso, numa estação como é que falam? Estação de recreio. Nós estamos num planeta que está maquiado, mas é um local
com muito sofrimento ainda, com muita primitividade. Então não pode ser, a gente está bem, a gente precisa estudar, compreender, aceitar, né, para poder conviver melhor com as situações que a gente tem que conviver, né. Diga, Solange. Diante de toda a fala aí, até a Adriana ressaltou bem, né, falando assim que é mais uma condição que pode nos ajudar, né, porque mais a gente saber que essa comunicação, esse instrumento, né, que até quando a Joana fala que fazendo essa simbologia entre a escada de Jacó, então que fala assim que é entre os dois planos, né, entre a terra e o céu, isso a gente não pode descartar, né, e como é importante o trabalho da mediunidade, principalmente aqueles que têm a condição de exercer isso com respeito, como condição de servidor, de trabalhador, da seara do Jesus, né, porque além de, primeiro, me educando, né, como esse instrumento da mediunidade, eu também auxilio aqueles que fazem parte do trabalho, né. Então, assim, a gente saber e educar, porque, assim, um dos pontos que bate bastante, a gente estuda bastante aqui o livro dos médiuns, né, que é essencial o estudo em toda casa, então, junto com as obras subsidiárias, né, mas que a gente ponha isso, que o Kardec, ele traz muito essa parte da educação, do estudo, para fazer essa compreensão entre os dois lados. Porque tem uma parte onde ele fala assim que às vezes a gente tem medo dos espíritos, mas a gente deveria ter mais medo dos vivos, né? Então, logicamente, o que é desconhecido a gente tem medo, né? A gente não, por isso que a gente fica nessa incerteza ainda. Mas é um trabalho que nos ajuda a manter sintonia elevada, né, porque a gente, no caso, assim, quando tem essa parte, porque Kardec, ele traz bem claro, todos nós somos médios, e por isso que traz aquela variação de intuição, né, a gente está sonhando, a gente está tendo contato com o mundo mediúnico, então não existe exclusão de dizer, só que existe aquelas mais afloradas, mas também a gente precisa saber que a gente não pode dar passividade em qualquer lugar, a gente sabe disso, educando a nossa mediunidade, né? Então, assim, é isso que a gente aprende dentro, e sendo esse instrumento de trabalho, a gente traz Jesus para dentro da gente. A Joana, eu acho que assim, ela traz em todos os capítulos, eu fui fazendo uma pesquisa, ela falando isso, que ela traz o Evangelho de Jesus. E quase todos os raros capítulos onde ela não traz que o Evangelho de Jesus nos ajuda nesse trabalho, né? Então, a mediunidade é isso também, é trazer esse Evangelho, tem uma das frases onde ela usa que o Evangelho todo o Evangelho de Jesus é um hino de beleza, de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. E isso, a mediunidade também quando a gente põe a serviço do outro, né? Diante de tudo isso que vocês falaram, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos esse benefício, quando existe essa oportunidade da vida, porque é um crescimento. O Evangelho de Jesus é terapêutico e preventivo de todo e qualquer sofrimento, seja mental, seja físico, social, ele é preventivo. Silvia? Essa escada de Jacó, né, que nem você falou, que ela é uma ponte, e eu vejo também como esse intermediário, né?
nós estamos como intermediário, né? Como médium, como intermediário desse mundo maior, né? E hoje nós estamos onde? Nas esferas terrenas. Mas nós somos de onde? De outras esferas. De esferas celestiais. De esferas espirituais. Então, as nossas experiências se entrelaçam com as experiências dos espíritos e em vibrações de amor. Então, onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente se encontre, seja em reuniões mediúnicas, seja no nosso dia a dia, é muito importante que a gente vença essas barreiras e que no dia a dia a gente trate com muito amor, com muita fraternidade, com muita igualdade, para que cada gesto e pensamento seja como fios de luz que diluem, que essas energias amorosas fluem e que abracem todos, né? E que a gente consiga um pouco mais de paz, né? Então, eu vejo essa escada de Jacó também como essa ponte intermediária que é o papel do médium, né? É isso. Levei um susto aqui quando eu olhei a hora, mas vamos lá. E aí nós já falamos bastante nisso. Tem cuidado com o que pensas, falas e atuas, porque são veículos próprios para a tua transformação interior. Então, se a gente acha que a gente está falando aqui bonitinho, mas pensa o oposto, age diferente, nós estamos nos comprometendo ainda mais, né? Os nossos pensamentos, às vezes a gente acha que só nós temos acesso, né? Mas a gente está constantemente sendo vigiado. As nossas palavras, elas têm força, e nós damos a força a ela. Nós direcionamos, né? E aí no capítulo 17, a Joana vem falando da bênção da imortalidade. E ela nos lembra que por mais bela e linda que está essa encarnação, voltamos nós, não é, área de lazer. Nós estamos aqui a passeio, para tirar férias num lugar bonito. Estamos aqui para aprender, para estudar, é escola, é hospital, e nós precisamos ter ciência de que os nossos comportamentos impactam em tudo que a gente vai ter no futuro, né? E a nossa roupinha, nosso corpinho, as nossas situações, elas são fase, né? Não adianta aquele que acha que vai plantar a juventude eterna, o corpo desgasta. Nós somos espíritos, nós vamos seguir, né? E aí, muitas pessoas sofrem por não aceitar o seu corpo, por não aceitar a situação em que se encontram. Isso traz infinitos sofrimentos emocionais em muitas, muitas pessoas. Construída essa roupagem com os elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, condutas e atos, é um invólucro temporário, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual, aquele desenvolvimento, aquela fase, aquela aula
que nós tanto precisamos nesse momento para a nossa evolução. A semelhança do diamante bruto, que necessita ser lapidado para que desvele a luz que guarda, o espírito se desenvolve a golpes de aprimoramento, até o momento em que pode refletir a pureza de que se constitui. Nós somos deuses. Foi Jesus que disse. Nós precisamos resplandecer essa luz. Nós precisamos lapidar, burilar esse diamante bruto que nós somos. Por vezes, muitos passam por sofrimento atroz por estar estagnado num pensamento de culpa, num arrependimento que ele não sabe nem do que, mas que ele está parado ali. Ele não está conseguindo transformar esse aprendizado, né? E por muitas vezes a gente estagna, né? E não vamos lapidando, não aceitamos, por muitas vezes, esse burilamento, né? E Joana completa: o bem não é apenas um princípio ético, mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. Cada um vive na psicosfera que produz. Isso é fantástico. O mundo à nossa volta somos nós que produzimos. Somos nós que propiciamos essa experiência. E aí não tem aquela... Eu costumo brincar, né, que o ser humano bota a culpa em todo mundo. Se não é em Deus, é no diabo. Menos nele. Menos a responsabilidade pela minha atitude, né? Basta olhar para a vida que temos hoje e nós vamos ter uma vaga ideia do que nós já fomos no passado. Às vezes a gente quer deixar para lá, né? Deixa passar, porque, né, chegar a essa conclusão vai ficar difícil. O que, ao mesmo tempo, nos dá força, né, nos esclarece, mas traz todo o peso da responsabilidade para nós. Pode assustar, nos dá medo. A cada um resiste conforme a sua compreensão, cada um com as suas forças, com a sua determinação. Mas para muitos ainda é muito difícil. Sem um conhecimento maior da vida após a morte, sem um reconhecimento de um ser superior que é vida, que direciona a nossa vida, né? Não que Deus castigue, que Deus vai lá, você chutou cachorro, judiou de cachorro, agora você vai ser mordido por cachorro. Não, mas ele coloca no ser humano esse é um mecanismo automático, digamos assim, de que aquilo que eu faça, eu mesma vou colher. Se eu plantar uma plantação de abacaxi, eu não posso querer colher moranguinho, né? Eu vou colher abacaxi, né? Foi o que eu plantei, né? Então essa condição também da resiliência, né? Do aceitar, da resignação, para que a gente possa caminhar e seguir para frente. E aí, então, sempre é Natal. Joana traz no capítulo 18, sempre é Natal. Ela lembra para nós da época, né? Nós temos registros e não é
a religião que diz, registro histórico de como era antes do Cristo, da fase da humanidade na época do Cristo. Houve um pacificar, um acalmar dos agitos da humanidade. E aí, ela nos lembra que nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Gente, o universo fala de Jesus. Tudo. Ele delimitou o tempo em antes e depois. Ele não escreveu nada. Ele não obrigou nada, mas ele mudou conceitos, mudou a percepção de muitos. E olha que a simples proximidade do Cristo no planeta mudou a psicosfera do planeta. Havia uma vibração diferente. Em alguns relatos históricos, eu não tive tempo de resgatar, eles contam que na época do Cristo, o quanto a colheita foi farta, o quanto em Israel a vegetação era exuberante, o clima era diferente, era agradável. Os poderosos romanos se pacificaram um pouco. Havia um relacionamento um pouco mais calmo com seus dominados. Os seus dominados também tinham um comportamento diferente. Havia uma vibração diferente no planeta. Ele fez toda a diferença. No livro de Maria pode ser. É porque é tanto livro e a gente não lembra quando a gente quer, né? Havia toda uma vibração diferente. E ele fez a diferença. Ele vivenciou, ele exemplificou, ele mudou muita coisa no planeta. Trouxe, aí a que a gente falou antes, né? Uma terapia preventiva do sofrimento emocional de tantos. Nós temos nas narrativas dos evangelhos tudo que viveu, que ele vivenciou, que ele experimentou, para que nós aprendêssemos essa terapia que é tão eficaz na prevenção desse vazio existencial que tanto hoje a gente fala. Gente, se nós dialogarmos com as pessoas em sofrimento, a gente consegue, sem dizer assim, cara, tu precisa de uma religião, mas tudo que está escrito no Evangelho, que Jesus trouxe para a gente, o amor, ele faz toda a diferença. Ele é terapia para que todos nós vivêssemos melhor. Ele demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Isso, no Boa Nova tem... É no Boa Nova que eu estava pensando, isso. Tem também esse relato. Então, assim, ele trouxe um conceito de vida que hoje está fazendo falta. Eu não sei, penso eu, talvez por isso, tanto sofrimento emocional, tantos distúrbios, tanta ansiedade, tanto desespero, tanta angústia, tanta dor, tanto suicídio, tantas fugas desesperadoras tenhamos hoje em dia. Muitos ainda, nós espíritas que estamos estudando, rateamos.
Não sei, talvez vocês não, mas eu de vez em quando dou uma pisada na bola, com toda a consciência, com todo o conhecimento. Que a gente vivenciar é diferente, né. A gente está adquirindo o intelecto, mas ainda temos a dificuldade de vivenciar, né. E aí diz Joana, que é por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade, para a grande união com ele. E para pensar no Natal. E embora, assim, Natal nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né. A gente está no verão e lá nos Estados Unidos no inverno. Mas mesmo assim, há um clima diferente, há uma psicosfera diferente. A gente consegue vibrar diferente. E quantos desencarnados também vibram diferente nessa época que a gente determinou que é a época do nascimento do Cristo no planeta, blá, blá, blá. Mas mexe conosco, mexe no nosso emocional. Há uma vibração diferente. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu seguir? Diga, Adri. Só um detalhezinho, falando em Natal aqui, né? O Cristo, quando veio ao mundo, ali naquela manjedoura, né? Todos nós sabemos que manjedoura é um coxo, né? Onde os animais se alimentam, né? A primeira coisa que ele fez foi nascer e se depositar como alimento para nós. E às vezes na nossa correria do dia a dia, especialmente nos momentos mais delicados da vida, nós esquecemos exatamente do alimento. Esquecemos da simplicidade, da humildade, de que somos seres comuns. E aí a gente criou um bando de necessidades, de complexidades, e a vida é simples. Eu não sei o que eu estava vendo esses dias, eu ia trazer. Ah, a vindima. Aqui agora no Rio Grande do Sul, né, o gaúcho vive muito da agricultura e uma fase alta da agricultura é agora a vindima no verão, né. E aí olhando a histórica colonização italiana, alemã, né, a vindima é uma festa que lá os antigos italianos, quando colonizaram aqui, celebravam simplesmente a colheita farta. Até hoje eles fazem isso, com simplicidade. Claro que hoje em dia eles, trabalham isso, né, você vai para a serra, participar da vindima, então você entra naquelas grandes, fazendas, todo mundo lá tem, desde o pequenininho parreiral até grandes plantações lindíssimas, e você vai lá fazer a coisa simples, gente. Pegar a tesoura, cortar, recolher aquele cacho enorme sem ferir as uvas, colocar no tonel, pisar a uva com os pés, celebram a simplicidade. A vida é isso. Gente, virou coisa extraordinária a simplicidade. Porque a gente criou um bando de complexidade. Quando a vida é simples, a humildade, a serenidade, né, o observar a natureza. Aqui, Porto Alegre, capital, as árvores estão floridas e muitas vezes a gente não enxerga. Eu hoje parei debaixo de uma delas que ela fez um túnel de flores. A coisa mais linda, gente, para quem tem olhos de ver, né. A gente esqueceu dessa humildade e o Cristo veio exatamente para mostrar que o importante é a humildade, a simplicidade, né.
Ele veio se doar, como a Adri bem lembrou, se doar como alimento, né? E a gente, às vezes, se enrola na coisa, mas ainda conseguimos sentir essa vibração, essa atmosfera no planeta, da sua presença tão perto, talvez as nossas vibrações, talvez o nosso lembrar, né? E aí surge um jeito manso de ser, de falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz por que que só no Natal é assim? Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente sempre vai ser o Natal. E se a gente é capaz de espalhar essa alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Vocês sabem de onde saiu, porque o poeta fala muito melhor do que eu, mas é o que Jesus veio ensinar para a gente. E quisera nós temos condições de fazer Natal todo dia. Por que que só no Natal a gente tem que vibrar assim, né? Natal é todo dia. Diga, Solange. Só queria lembrar, Vera, dessa parte do livro Nosso Lar, né? Se vocês lembram disso, naquela parte onde a veneranda traz falando que do mês de dezembro onde todos os pensamentos estão conectados, mais próximos, né? Que é formado, ela fala assim, formosos pensamentos, né? Que é mais vigorosos nessa época de dezembro, é onde a espiritualidade se aproxima mais da Terra. Né? E é bonito isso a gente lembrar como a gente espírita, né? E conservar esse período, por que só em dezembro? Né? A gente não poderia cultivar isso o ano inteiro, o tempo todo, né? Então, assim, para trazer essa bondade, esse amor e trabalhar, porque como eles falam, é uma atmosfera diferenciada que traz no período de dezembro, porque é relembrado o nascimento de Jesus. Então, que a gente possa também, como espíritas, ter essa oportunidade de trazer sempre essa mensagem, né? Porque até você falou assim, é Natal, já passou. Não, é Natal, o Natal nasce todo dia nos nossos corações, né? Tem aquela mensagem que é de Pedro Camargo, também em Vinícius, não lembro qual o livro, se é Em Torno do Mestre, e vai perguntando Natal, o que é Natal para Simão Pedro, o que é para Maria de Madalena, e vai perguntando para cada um e assim, é o momento onde o Cristo nasce, a resposta, não é minhas palavras, onde nasce no coração de cada um. Então, que a gente também possa, né, nascer, porque quando nasce, ele vai, nunca mais sai, né? Então, a gente transforma a nossa vida total. Essa é a ideia. Diga, Wayne. Solange, é quando nós conseguimos nos elevar mais. A espiritualidade para sempre, né? Nessa época, a gente conseguiu. Né? Gente, é muito emocionante, sabe? Teu áudio falhou um pouquinho, mas acho que deu para entender. Diga, Ari. A gente também olha assim, né, nesse Natal, todos os dias, o ano todo, né? É certo que a gente precisa de um dia para poder pensar um pouco mais, né? Porque o nosso estágio evolutivo ainda não é de fazer assim todos os dias, mas esse fazer todos os dias, naquelas situações, às vezes, delicadas que surgem no nosso dia, nós buscarmos fazer o melhor,
ainda que a gente tenha que se forçar a sentir melhor, se forçar a pensar melhor, não, eu gostaria de falar isso, mas eu vou falar aquilo outro porque eu sei que é o certo. Eu estou sentindo isso aqui que não é bom, mas eu vou buscar mudar o meu sentimento. Penso que esse é o Natal todos os dias, né? Esse esforço nosso nas coisas que aparentemente são mínimas, mas nestas coisas nós vamos buscando mudar, ter essa harmonia, o mesmo que a gente sente, o mesmo que a gente pensa, o mesmo que a gente fala e faz. Essa harmonia, aquela túnica, né, de Jesus sem costura, né, aquela sem remendos, quer dizer, a gente não vai costurar, eu penso de um jeito, eu falo de outro, eu me expresso de outra forma, eu sinto diferente, tudo igualzinho, tudo em harmonia. E nesse decorrer de ano, o ano novo, para André Luiz, ele coloca que, André Luiz coloca que ano novo, ele chama de oportunidade renovada de aprendizagem e experiência, né? E Emmanuel, em algum momento, coloca, assim, de uma forma muito simbólica, né, que o dia seguinte é como se fosse a reencarnação do dia anterior. O mês seguinte é como se fosse a reencarnação do mês anterior. E o ano novo é como se fosse a reencarnação do mês anterior, onde nós vamos ter oportunidades novas, né? De nós podermos pensar diferente, agir diferente. Então, esse Natal de nascer todo dia é nesses momentos delicados do dia e dos não delicados, dos bons, dos felizes também, nós termos esse desejo e esse esforço íntimo de realmente mudarmos. Não, esse ano de 2024, não, hoje, quando eu for conversar com fulano, eu não quero fazer como eu costumo fazer sempre, eu quero agir diferente, eu quero ter uma fala melhor, eu quero ter um sentimento melhor. Penso que esse é o Natal todo dia, é deixar Jesus nascer no coração, deixar que os ensinos de Jesus toquem nossos sentimentos e nós venhamos a nos levar a fazer essa mudança que é necessária, porque a minha eu sei qual é e cada um sabe qual é a sua que é importante, né? Nesse esforço do dia a dia. Então, nesse ano novo de 2024, que estamos começando agora, reencarnação do ano anterior, né? Que possamos ter essa renovação com todo o empenho da nossa alma, com todo empenho, fazendo com que o nosso exterior, o nosso interior, seja como o exterior também. Não seja dois, seja um só, sem costura, igual Jesus. E que seja Natal todo dia, né? Que o Cristo nasça nos nossos corações todos os dias. Era isso por hoje, passamos só um pouquinho. Acho que deu para passar. E a gente se encontra semana que vem. Já estamos lá bem adiante no livro, viu? Um beijo, boa noite. Feliz Natal para todos nós. Que assim seja. Que Deus Feliz Natal todo dia. Que assim seja. Feliz Natal. Beijos. Boa semana. Uma ótima semana a todos. Boa noite, pessoal.